Fala pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área com mais um vídeo, e agora dos canais ESPN, falando sobre o jogo entre Palmeiras e Vasco ontem no Maracanã. O jogo terminou empatado em 2-2 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver o que eles acharam e suas análises e opiniões sobre o jogo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo agora. E o João Martins. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América. E isso, acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso. E é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. Porque não conseguem durante os 90 minutos ter a intensidade que todos nós treinadores idealizamos e pedimos, mas conseguimos treinar essa parte diária, faz parte do nosso trabalho diário, esta força mental, saber que é dar o nosso melhor até o momento do árbitro apitar, e infelizmente hoje mais uma vez tivemos que correr atrás do resultado, sabendo que gastamos uma energia extra quando isso acontece, que foi o que se passou hoje, ter que correr atrás e sai-nos um pouquinho mais caro e pagamos mais à frente. Por exemplo, sabemos que hoje, se no jogo de quinta-feira tivéssemos controlado o jogo, poderíamos ter poupado alguma energia para hoje. Não aconteceu, hoje continua sem acontecer, e quarta-feira vamos ter que estar preparados para isso. Tá aí o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, mais uma vez estava suspenso por causa de uma expulsão. Palmeiras em jogos em que saiu atrás no placar em 2023. Olha, e foram 6 jogos. 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Essa derrota foi a derrota pro Água Santa no Campeonato Paulista, o primeiro jogo. 61,1% de aproveitamento, com 15 gols marcados e 12 sofridos nessas 6 partidas. É óbvio que o torcedor fica feliz e canta o time da virada, o time do amor. É uma canção aí que várias torcidas gostam de cantar. Mas se puder não sair atrás é melhor, né? Mas o que aconteceu ontem no Maracanã? Na sua visão, amigo Breler, mais mérito do Verdão, mais vacilo do Vasco? Então, o Vasco vem de uma sequência em que pega 2 times muito fortes de saída no Campeonato Brasileiro, o Galo fora e o Palmeiras, o atual campeão. E, de certa forma, tem uma atuação, 2 atuações dentro da expectativa, em alguns momentos até superando pelo nível das equipes que enfrentou. Mas 2 equipes, é bom pontuar, que não jogaram o seu máximo. O Atlético ainda sem encaixar com o Kudê, ainda buscando uma formação ideal, alguns jogadores ainda precisando entender o estilo do treinador. E um Palmeiras vindo de uma sequência muito puxada de jogos, enquanto o Vasco tem tido semanas livres para trabalhar. Isso daí entra na equação, mas o comportamento do Vasco nesses 2 jogos, principalmente nos primeiros tempos, foi exemplar. O que se espera do Vasco hoje é competitividade. E isso o Vasco entregou nos 2 jogos. E aí entra plano de jogo, de ter essa estratégia de abafar, de fazer pressão no começo, de aumentar a intensidade. E o Vasco conseguiu fazer isso com o Palmeiras, então deixou o Palmeiras desconfortável em campo. Então se aproveitou também dessa sequência. Mas o que tem faltado ao Vasco é chegar a um equilíbrio dessa intensidade durante os jogos. No segundo tempo, baixa muito as linhas, isso aconteceu também com o Atlético. Perguntar, já que o jogo tem 2 tempos, o Vasco não recuou demais? Então, recuou e acredito que isso faça parte também do plano de jogo. O Barbieri, claro, enxerga as fragilidades do time nesse momento e é normal que o Vasco apresente esse tipo de oscilação. É um time que está em formação, então não vai ser do nada que o Barbieri vai conseguir ter um time coeso, um time que, quando sair atrás do placar, vai buscar como o Palmeiras busca. Olha a longevidade do trabalho do Abel, a diferença de confiança, como foi a formação desse elenco. Então, é um Palmeiras que tem mais estofo que o Vasco e isso ficou evidente ontem, quando o Palmeiras vai buscar o resultado, mesmo faltando perna. O João Martins tem recursos no banco, consegue, de certa forma, ativar mais jogadores no campo ofensivo. Ele coloca o Endrick,
O Endrick que entra descansado e consegue ganhar na corrida do Peck, que vinha sendo o melhor jogador do Vasco em campo, um dos jogadores mais intensos. Então, por tudo isso, eu qualifico como uma boa atuação do Vasco. É claro que o torcedor que está lá, lotou o Maracanã, esperava sair com uma vitória, até saindo com 2 gols de vantagem, mas, de certa forma, eu entendo quando o Maldonado diz que foi um empate com sabor de vitória, porque é um empate de afirmação para o Vasco, enquanto para o Palmeiras, de certa forma, um empate de resistência. Você vem nessa sequência pesada, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o Campeonato Paulista chegou à final. É natural que o time sinta em alguns momentos, e esse Palmeiras tem sentido, mas foi lá e fez valer a sua força, a força do conjunto para buscar o empate. Enxerguei como um bom jogo das duas equipes, pelas circunstâncias, mas tentando fazer essa ponderação de um Vasco que, ainda em formação, precisa ter maturidade para segurar melhor esses resultados. A ordem no marcador é que frustra o vascaíno, né? Quando você pensa que esteve ganhando por 2 gols de diferença de um adversário tão difícil de bater na América do Sul. A América do Sul inteira quer ganhar do Palmeiras. E o Vasco chegou a ter, inclusive, com volume de jogo. Nem sei se recuou demais, porque também é um recuo. O recuo em Minas, ele foi excessivo. 25 finalizações do Galo. Correu muito risco, né? Mas ontem, o adversário era o Palmeiras, né? É um adversário que sabe reagir, e a gente mostrou os números só se referiam a reações dentro dos jogos. Mas tem reação que não é no jogo e que vem depois, que foi o caso do Água Santa. Perdeu um jogo e deu a resposta. Então, puxa vida, o Palmeiras é um time completo hoje no sentido de um trabalho fechado. E desfalcado ainda. E desfalcado. O João Martins disse que o time às vezes gasta energia demais ou mais do que deveria. Principalmente para esses jogos, a gente mostrou ali a tela, às vezes em que o Palmeiras tem saído atrás e não tem sido poucas. No meio de semana contra o Cerro Porteño foi um caso, né? Time gasta mais energia do que deveria. Esse apelido, às vezes, que o torcedor próprio palmeirense, alguns gostam de dizer, de time da virada, pode ser perigoso daqui para frente? Eu acho que é perigosa a exposição da defesa do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, no Campeonato Paulista, se expunha demais em jogos em que não precisava. Contra a Inter de Limeira, um jogo que eu lembro, contra o Red Bull Bragantino, que o Palmeiras acaba fazendo o segundo gol quando estava na iminência de tomar o empate. É sempre no fio da navalha. Agora, o lado bom é que se gasta essa energia, mesmo gastando essa energia, ainda encontra energias para reagir no jogo. Não é um gasto de energia em vão, né? Falar, gastou muita energia e agora não consegue virar o resultado. Não, está conseguindo isso. Agora, essa questão da exposição defensiva, de como o Palmeiras está exposto, tomando gol em muita partida seguida, difícil um jogo que o Palmeiras não toma gol. Isso não era o Palmeiras de outras temporadas. Então, aí precisa um acerto. É claro que o ideal é você não correr tantos riscos, mas a capacidade de reação está mais do que provada. É um time que sabe reagir. E a torcida sabe que ele vai reagir. E o adversário sabe que ele vai reagir. E também é muito difícil você reagir. Pô, Maracanã lotado, 2-0, o Vasco jogando bem. Você conseguir ir atrás e quase virar. De qualquer maneira, números interessantes para a gente analisar. Das últimas 7 partidas disputadas pelo Palmeiras, ele saiu atrás do placar em 5 delas. O torcedor pode dizer, o que importa é quanto termina o jogo. Não é, Natália? Mas você está correndo um risco. Se você estiver sempre saindo atrás... O Palmeiras, ele sofre mais do que ano passado para ganhar. O Palmeiras, ano passado, tinha mais facilidade para ganhar. Tinha um time mais encaixado, o Abel ainda já tinha muito definido no começo da temporada o que ele queria para o time. Hoje está tentando encaixar as peças, principalmente com as lesões. O Arthur entrou bem, o Richard Rios fez uma baita partida no Maracanã. Jogou muito. Então... Foi o Richard Rios que na saída para o segundo tempo deu aquele bico para a lateral, não? A saída para o segundo tempo é uma saída... Não, foi o menino. Foi o menino, né? Eu jogo futebol de botão muito mal. Eu insisto, e um dos meus problemas é a saída da bola. A saída quando você joga futebol de botão, você tem que dar um toque um para o outro. E às vezes eu bato muito forte e a bola sai para a lateral. Ontem foi a primeira saída para a linha lateral que eu vi na vida. Então, eu tinha a impressão que fosse o Richard Rios. Aquela saída mal ensaiada lembrou o Vasco do Alberto Valentim. O Vasco de outros tempos, era aquilo ali. O Richard Rios, que você citou, que realmente fez um bom jogo, está caminhando para virar titular nesse Palmeiras? Depende do que o Abel vai desenhar para jogos. Ele tem a opção, ontem ele jogou com a opção de Zé Rafael, Gabriel Menino
e o Richard Rios. Né, montados ali num triângulo, e foi uma boa opção. Talvez em outros jogos ele saque um desses volantes e utilize um outro sistema de jogo. Eu acho que a gente vai vendo os números dele na partida de ontem, mas ele fez uma grande partida. A gente fala da questão de adaptação, mas ele caiu muito bem, né? Ele não sentiu, fez uma grande partida, deu movimentação, mobilidade ao Palmeiras. Agora... Destaque nesses números, desculpe, Natália, ofensivo e defensivo. Olha, bolas recuperadas, ele recuperou 11, lidera esse quesito, aí tem dribles certos, por exemplo. Então, um jogador que ajuda, como diria Rafael Prates, ajuda sem e com a bola, certo? Dadas as devidas proporções, sem comparação, ele está mais próximo do que o Abel perdeu em relação ao Danilo do que os que ele tinha como opção. Né? O menino era um jogador mais para frente, por isso que ele troca com o Zé Rafael vem fazer a primeira linha de saída e o menino passa a apoiar mais. O Richard Rios, ele te entrega mais do que o Danilo fazia, o box to box, né? O área a área. Então, uma grande partida dele. Agora o Vasco... Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim eu vou estar sabendo se você está gostando do conteúdo e eu possa trazer mais debates esportivos para vocês. Então, até o próximo vídeo.